Existe um lugar que se declarou um país independente. Tem passaporte próprio, moeda própria e até um time de futebol. Mas fica inteiro em cima de uma plataforma de metal no meio do mar, do tamanho de 2 campos de tênis. Ele já sofreu um incêndio que quase acabou com tudo, já foi invadido por mercenários numa tentativa de golpe e até hoje ninguém no mundo concorda se ele existe realmente como um país. Essa é a história do menor e mais estranho país do planeta. Esse lugar se chama Sealand e fica a cerca de 10 km da costa da Inglaterra, no Mar do Norte. Na Segunda Guerra Mundial, os britânicos construíram várias plataformas de metal no meio do oceano para instalar canhões antiaéreos e proteger a costa contra ataques aéreos alemães. Depois da guerra, a maioria dessas plataformas foram abandonadas e desmontadas. Mas uma delas, chamada Hugh Tower, continuou ali, sozinha, no meio do mar, sem nenhum uso, até os anos 60. Em 1967, um ex-major do exército britânico chamado Roy Bates ocupou essa plataforma abandonada. A ideia inicial era usá-la para transmitir uma rádio pirata, já que ficava fora das águas territoriais britânicas na época e, tecnicamente, fora do alcance das leis do Reino Unido. Mas Roy foi além. Em 1967, ele declarou aquela plataforma como um país independente, batizou de Principado de Sealand e se autodeclarou príncipe, e colocou a esposa dele como princesa. Criaram bandeira, hino, constituição, moeda e passaporte próprio. O governo britânico tentou remover Roy Bates da plataforma por diversas vezes, mas como ele estava fora do limite de águas territoriais da época, os tribunais britânicos decidiram que não tinham jurisdição sobre o caso, o que, sem querer, deu ainda mais legitimidade à alegação da soberania de Sealand. Mas o momento mais tenso veio em 1978. Enquanto Roy estava fora, um grupo armado, incluindo um alemão que reivindicava ser o ministro de Sealand, invadiu a plataforma e fez o filho de Roy, Michael, refém de uma tentativa real de golpe de Estado. Roy conseguiu retomar o controle e prendeu os invasores por meses, tratando-os oficialmente como prisioneiros que haviam cometido crime contra o Estado de Sealand. A Alemanha teve que enviar um diplomata para negociar a soltura, o que muita gente aponta como um reconhecimento indireto que Sealand era, de fato, tratado como uma entidade soberana. Em 2006, um incêndio destruiu boa parte da estrutura habitável de Sealand, alimentado por um gerador antigo. Ninguém ficou gravemente ferido, mas a plataforma precisou de reformas pesadas para voltar a ser habitável. Ao longo dos anos, a família Bates também enfrentou outro problema recorrente: pessoas comprando títulos de nobreza e passaportes de Sealand pela internet, alguns depois usados em fraudes reais, o que forçou a monarquia a invalidar milhares de passaportes emitidos e apertar o controle sobre o que vendiam como souvenir versus o que seria reconhecido. O que forçou a monarquia a invalidar milhares de passaportes emitidos e apertar o controle sobre o que vendiam como souvenir versus o que seria reconhecido. O que forçou a monarquia a invalidar milhares de passaportes emitidos e apertar o controle sobre o que vendiam como souvenir versus o que seria reconhecimento oficial de cidadania. Hoje, Sealand tem uma população que raramente passa de 5 a 10 pessoas morando lá em tempo integral, normalmente funcionários de manutenção. Mesmo assim, o país tem um time de futebol
Mesmo assim, o país tem um time de futebol despregado, já disputou partidas simbólicas contra outras micronações e desde 2007 a família Bates colocou Sealand à venda por cerca de $1 bilhão, com o direito de manter o trono incluso na negociação. Nenhum governo no mundo reconhece Sealand oficialmente como país soberano, mas ele continua existindo, funcionando e vendendo souvenirs de cidadania até hoje. Sealand é a prova de que, às vezes, tudo o que você precisa para fundar um país é uma plataforma abandonada, muita ousadia e a disposição de defender isso na base da teimosia. Se você quer mais casos de países e lugares que ninguém fala, segue o canal. Toda semana tem uma história dessas. E se achar Sealand à venda, quem sabe você não vira o próximo príncipe.